Depois de mais de 25 anos, finalmente apareceu o melhor capítulo da história de One Piece até o momento. Ele conta a história dos 3 mundos de One Piece, revela os poderes do irmão gêmeo do Shanks e até mesmo os poderes do próprio Ruivo, e muito mais além disso. Então, se você quer saber tudo sobre o capítulo 1138 de One Piece, chamado Harley, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. O capítulo começa exatamente onde o último terminou, com Shamrock Figureland sendo revelado. Ele, junto com Gunko, torturam Loki para fazê-lo se juntar aos Cavaleiros Sagrados, mas mesmo assim, Loki permanece firme em sua decisão de não se aliar a eles. Loki, então completamente machucado e sangrando, com dificuldade começa a falar com os cavaleiros. Ele fala para Shamrock que ele se parece muito com o Ruivo e pergunta se eles realmente são pessoas diferentes. Imediatamente então, Gunko se vira e manda ele se comportar porque ele não precisa saber de nada. Mas Loki continua. Ele fala que um grande pirata e um nobre mundial que são os opostos do mundo, mas antes de terminar de falar, Shamrock o interrompe. Ele diz que isso é óbvio, que ele ter o mesmo rosto do Ruivo deve parecer estranho para ele, mas que aquele pirata é o seu irmão gêmeo mais novo, aquele de quem ele foi separado uma vez. Shamrock explica que Shanks até mesmo voltou uma vez na Terra Santa, mas que parece que ele gostou mais desse mundo imundo. Loki então fica surpreso por um momento com esta revelação, mas logo ele entende tudo e diz que a sua raiva contra essa linhagem só aumenta. Primeiro é o Shanks e agora Shamrock, 2 irmãos que são desprezados por ele. Loki então se vira para Shamrock e diz que ele pagará quando se libertar dessas correntes, que viu seus amigos feras animais sendo mortos por eles, e que ele carregará esse fardo. Shamrock então se vira furioso e pergunta a Loki se ele o está ameaçando. Gunko vê que Shamrock está alterado e fala para ele não se importar, o chamando de comandante, já que ele é o seu líder. Mas Shamrock continua. Ele desembainha sua espada e diz que isso vai ser muito chato, já que ele nem precisará sujar as suas mãos. E enquanto diz isso, de repente sua espada começa a se transformar em um Cerberus, ganhando 3 cabeças. Loki então se assusta com isso, enquanto a espada Cerberus continua crescendo, se tornando um enorme cão com 3 cabeças, que latem e gruem ferozmente, com coleiras espinhosas ao redor de cada uma das cabeças. Além disso, ele possui uma linha de fumaça negra ao redor de seu corpo, que indica que esta é uma Akuma no Mi despertada. Já vimos antes que quando o Vegapunk trabalhava para o governo mundial, ele descobriu uma forma de fazer objetos inanimados comerem Akuma no Mi, mas isso só funcionava com as Zoans, já que essas são as únicas frutas com vontade própria. Já vimos isso, por exemplo, com a bazuca do Mr. Four, que comeu uma fruta que o transforma em um cachorro, a espada de Spandan, que se torna um elefante, o gás venenoso de Caesar Claw, que virou um axolote, e até mesmo o bule de chá de Sukiyaki, que se tornou um Tanuki. E agora temos a espada de Shamrock, que vira um Cerberus, uma criatura mitológica, tornando sua fruta uma Zoan mítica, e ainda por cima ela foi despertada, adquirindo muito mais poderes. E coincidentemente, o nome da sua espada é Cerberus, o mesmo nome da criatura. Isso é interessante porque, se lembrarmos da espada do Shanks, o seu nome é Griffon, também uma criatura mítica, metade águia, metade leão. E como Shamrock mesmo disse, o Shanks já foi até a Terra Santa, e provavelmente ele passou um tempo por lá, até decidir que iria viver como um pirata. Então é muito provável que nesse tempo ele tenha recebido treinamento de cavaleiro sagrado e tenha ganhado uma espada que comeu uma Zoan mítica, a Zoan do Griffon, explicando o nome de sua lâmina. Até porque a espada do Shanks é muito semelhante à espada do Shamrock, e também é semelhante à espada do Garlin, o que mostra que as 3 vieram do mesmo lugar, e indica que o novo Gorosei Garlin também possa ter uma criatura em sua espada.
Então, com os Cerberus na sua frente, Loki grita desesperado perguntando o que é isso, e de repente, da boca de cada uma das 3 cabeças, uma lâmina começa a crescer, deixando Loki ainda mais assustado. As coleiras de cada uma das 3 cabeças então começam a girar rapidamente. E de repente, elas explodem para cima, arremessando as 3 cabeças com lâminas em suas bocas para o alto e deixando o corpo para trás. Enquanto isso, Gunko cria uma espécie de ave com suas fitas de seta e fala para Shamrock para eles saírem logo dali. E então, voando em cima desse pássaro de faixas, Shamrock faz a sua espada Cerberus voltar, mas as cabeças arremessadas para o alto ainda continuam. Shamrock então se vira para Loki e grita de cima do pássaro que se ele conseguir sobreviver a isso, ele pode vir para lutar e tirar sua vida quando quiser. Porque quando chegar a hora, ele lutará contra o Loki. Loki então fica em dúvida, ele se pergunta do que Shamrock está dizendo, do que ele tem que sobreviver. Ele então olha para cima e vê as 3 cabeças com lâminas em suas bocas caindo novamente, vindo justamente na sua direção. Loki então desesperado grita que se aquilo acertar vai ser um grande problema e xinga o Shamrock. Porém, por estar amarrado, ele não pode fazer nada, e as 3 cabeças dos Cerberus caem com tudo e perfuram seu corpo, o que faz Loki dar um grito tão alto que ecoa pelas montanhas. Enquanto isso, Shamrock conversa com Gunko voando na ave de faixas. Ele diz que colocar os guerreiros de Elbaf sob o seu controle agora será difícil. E por isso, é muito melhor começar pelas suas crianças. Dizendo isso, ele fala para Gunko convocar mais um, e ela imediatamente responde que fará isso, mas quem ela chamará? E bom galera, Shamrock pedindo a Gunko para convocar uma outra pessoa, ele com certeza está falando de um outro cavaleiro sagrado, e a convocação deve ser muito semelhante a como Saturno convocou os outros Gorosei, por meio de um círculo mágico, que ainda não sabemos de onde vem esse poder. A cena então muda para o castelo Aurus em Elbaf, onde Luffy junto com Zoro, Nami e Road entraram para pegar as chaves das algemas de Loki. E quando chegam lá, eles encontram gigantes caídos que foram atacados pelos Cavaleiros Sagrados. Assim que encontram os gigantes, eles perguntam a eles quem os atacou, e eles respondem que foi o Ruivo, e que tem certeza disso, mas é claro que na verdade eles estão confundindo com Shamrock. Imediatamente então, o Luffy grita que isso é mentira, que o Shanks nunca faria algo assim. Os gigantes então falam que não tem como ser outra pessoa, até porque o Shanks já visitou Elbaf várias vezes. Luffy então diz que o Shanks é muito maneiro e pergunta se não pode ter sido outra pessoa parecida com ele. Zoro então fala que o Shanks veio para Elbaf, então não seria estranho se ele ainda estivesse por aí. Mas o Luffy continua, ele grita dizendo que o Shanks é um cara tranquilo e na dele, não pode ter sido ele quem atacou os gigantes, porque ele não faria algo tão sem sentido assim. Nami rindo, então fala que o Luffy confia muito no Shanks, o que o deixa furioso, gritando que é claro que sim, e pergunta para Nami se ela também não ficaria brava se falassem mal da Mary. E a Nami então o corrige dizendo que é Mary, mas os gigantes então falam que se não é o Shanks, é alguém idêntico a ele, ou talvez até mesmo um irmão. O que acaba deixando o Luffy pensativo. Ele diz que o Shanks pode ter sim um irmão, mas nunca falou sobre família com ele, já que ele foi criado em um navio pirata, então sempre achou que sua família fosse o Roger, o Rayleigh e o restante dos piratas Roger, tirando o Bug. E enquanto Luffy fala sobre os piratas do Roger, a cena imediatamente muda para o homem misterioso que vimos alguns capítulos atrás. Só podemos vê-lo de trás, mas ele é a mesma pessoa que estava bebendo com Crocus na capa do capítulo 631. O homem misterioso está caminhando em direção ao castelo onde Luffy e os outros estão, e ele está muito perto da porta principal. E pelo fato dele aparecer exatamente quando Luffy fala sobre os piratas do Roger, é muito provável que ele faça parte desse grupo, sendo na verdade Scooper Gaban, que eu já venho teorizando ser ele há bastante tempo.
A cena então muda para Frank e Ripley, que foram ver a árvore Adão mais de perto. Frank fica fascinado com o tamanho da árvore e a Ripley pergunta se essa madeira é cara lá fora e diz que pensa até em abrir um comérciozinho com essas madeiras, mas Frank fala para ela não o encorajar. Ele diz que o Sal já lhe deu um maior sermão dizendo que a árvore Adão é sagrada e não é para ele sair cortando. E mesmo se fosse roubar um pouco de madeira, sairia caro para carregar tudo. De repente então, Frank vê algo estranho gravado na árvore e pergunta o que é, e Ripley responde que é um mural, e são rabiscos de crianças da antiguidade que ficaram gravados na casca petrificada da árvore, e por causa disso, hoje ela é considerada um patrimônio cultural dos gigantes. Ripley então diz que é estimado que esses rabiscos foram feitos entre 900 e 800 anos atrás. Exatamente na era do século perdido, o que deixa Frank espantado. Ele fala que então tem que mostrar isso para Robin, mas olhando mais de perto, ele percebe que esses rabiscos são estranhos, já que nem todos parecem ser gigantes, e eles parecem estar unidos lutando. Ripley então diz que dentro da história de Beowulf, eles já guerrearam com outras raças, mas até onde ela sabe, eles nunca se aliaram com elas. Por causa disso, ela diz que acredita que esta pintura talvez seja apenas o sonho de uma criança. A cena então muda para Robin, que está com Sal na biblioteca. Sal pega o livro sagrado dos gigantes Harley e mostra ele para Robin. Ele é um livrão antigo e muito velho. Sal explica a ela que vários mitos de Beowulf foram criados com base nesses textos, e suas interpretações são todas fragmentadas. É por causa disso que cada guerreiro de Beowulf acredita em uma versão do Deus do Sol diferente, cada um com uma personalidade diferente. Robin então pergunta se ela pode ler o livro, e Sal diz que sim, abrindo o livro para que ela veja. Ele fala que a história é dividida em 3 capítulos, cada um descrevendo um mundo, e que o terceiro mundo dizem ser o mundo atual, ou seja, o que está para acontecer. E basicamente, de acordo com Jarul, o mundo foi destruído 2 vezes antes. Logo, o primeiro mundo é o mundo ancestral, o segundo mundo é aquele antes do século perdido, e o terceiro mundo é o atual. Sal então diz que a lenda de Nika é contada silenciosamente por todo o mundo, e o que todas elas têm em comum é que Nika sempre aparece rindo e batendo seus tambores da libertação. Robin então começa a ler o livro, e enquanto ela lê, vemos o mural que Frank encontrou na árvore, já que os dois estão completamente ligados. O livro tem uma pequena introdução sobre cada um dos 3 mundos. E o primeiro mundo, o mundo ancestral, diz o seguinte: havia fogo sobre a terra, a humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o sol proibido. Os escravos oraram e o Deus do sol apareceu, mas o Deus da terra se enfureceu e junto da serpente do inferno envolveu o mundo em morte e escuridão. Eles não podem se encontrar novamente. Já agora o segundo mundo, a época de Joy Boy e o século perdido, diz o seguinte: havia fôlego sobre o nada, o deus da floresta enviou demônios e o sol não fez nada além de espalhar sementes de guerra. O povo da meia-lua viu um sonho, o povo da lua viu um sonho. Os homens se tornaram deuses após matar o sol, a divindade do mar se enfureceu. Eles não podem se encontrar novamente. E por fim, o terceiro mundo, o atual, diz o seguinte: havia o vazio sobre o caos, as sombras inoportunas recordam o dia da promessa e ouvem a voz da lua fragmentada. O deus do sol dança e ri, levando o mundo ao seu fim. O sol retornará e um novo amanhecer virá. Eles com certeza se encontrarão novamente. Já agora, o mural que está na árvore descreve muitos detalhes. A árvore do tesouro Adão está no centro do mural e o divide em 2 partes. Acima da árvore há um monstro demônio alado que cospe fogo de sua boca. Do lado direito do mural dá para ver várias coisas.
De um lado, há uma grande cidade de onde sai uma serpente enorme, e do outro lado, há uma arca com um rei, anjos e animais. Nesta parte também há uma lua e algumas pessoas fazendo oferendas que se parecem com luzes, estrelas ou fragmentos do sol, que eles estão tirando de dentro da terra, além de uma arca voadora fazendo um raio cair. Já agora no lado esquerdo do mural há uma grande batalha. Nika, ou possivelmente Joy Boy, está lutando contra um enorme demônio alado que tem o sol em suas mãos, muito provavelmente esse sendo Imu-sama. Nika está lutando ao lado de gigantes, um deles com chifres, sendo um gigante ancestral. Também está ao lado de samurais, lunarianos, minks, uma princesa sereia acompanhada de criaturas marinhas, seres alados, um robô enorme semelhante a Emmet, homens em cima de uma baleia e muitos navios com humanos. E bom, tem muitos detalhes nesta única página, e só ela consegue contar toda a história de One Piece. Eu vou fazer um vídeo completo com todos os detalhes e a história dos 3 mundos de One Piece, que com essa nova revelação já temos informações suficientes para descobrir. Então esperem esse vídeo que ele vai estar incrível, e se você ainda não está inscrito, se inscreva para você não perder. E bom, eu espero muito então que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima!